Bom, dando continuidade então no estudo das técnicas de licitação de requisitos, uma das técnicas que a gente ainda não discutiu foi a prototipação. A prototipação ela é considerada tanto uma técnica de licitação de requisitos como um modelo de ciclo de vida. Ela normalmente é uma técnica que consiste em implementar uma parte do sistema para que o usuário possa dar algum tipo de retorno a respeito do escopo, a respeito do que foi implementado. Ela é feita a partir de uma especificação preliminar, tá? Com o objetivo de simular a aparência e a funcionalidade do sistema, ainda que de forma incompleta. O que é importante destacar a respeito da prototipação? Eu, particularmente, adoro usar a prototipação especificamente em requisitos que são mais complexos, que são mais difíceis de entender e que é mais difícil do cliente entender, inclusive. A primeira dica é a seguinte: utilize a prototipação sempre que existe algum nível de incerteza elevado. Se o seu cliente não sabe dizer exatamente o que ele quer a respeito de uma determinada funcionalidade, prototipe ela. Você não precisa necessariamente implementar esse protótipo. Você pode utilizar ferramentas que tem disponíveis, dezenas, centenas de ferramentas para elaborar esse protótipo. Tá? Quando você precisa de um retorno rápido também do usuário, é importante você prototipar. É uma forma de ganhar tempo, tá? Ao invés de tentar especificar. Então, prototipa, se o cliente der um feedback, você pode especificar e detalhar aí, o que foi prototipado. A prototipagem ela pode ser feita de duas formas. Existe a prototipagem descartável, que após a apresentação e validação dos requisitos, esse protótipo é descartado. E existe a prototipação evolucionária, na qual você apresenta um protótipo do sistema incompleto, né? O usuário, ou melhor, o fornecedor de requisitos vai avaliar o que você fez e aí, após validado, você vai evoluir esse protótipo que ele vai ser o seu sistema final. A prototipagem evolucionária ela pode ter alguns problemas, tá? Porque você pode acabar construindo uma coxa de retalho, tentando aproveitar o que foi feito anteriormente. Isso pode não ser muito bom em termos de projeto, em termos de evolução do sistema, de manutenção evolutiva. Então, a prototipagem ela tem algumas vantagens. Entre as vantagens, existe a redução dos riscos na construção do projeto, porque o protótipo ele te diz muita coisa que às vezes uma especificação textual não te diz. Existe um aumento da estabilidade dos requisitos quando você prototipa e existe oportunidade para treinamento de programadores menos experientes quando você realmente implementa essa prototipação ao invés de utilizar ferramentas já existentes. Entre as vantagens estão o fato de que normalmente não são necessárias várias iterações para... Normalmente são necessárias, várias iterações para refinar esse protótipo, surgindo aí a dificuldade sobre o término da prototipação, ou seja, até onde você vai levar esse protótipo, e a possibilidade do protótipo ser considerado como sistema final, ou seja, isso gera uma expectativa do cliente de que o sistema vai ficar pronto muito rápido, né? E normalmente o protótipo é um protótipo, não é o sistema em si. Bom, conforme eu destaquei para vocês, o protótipo deve ser utilizado especificamente no contexto no qual os requisitos são difíceis de serem especificados. Eu acho que especificamente dentro do contexto que a gente está discutindo nessas aulas, que é de uma clínica médica, existem alguns requisitos da clínica médica que convém prototipá-los até para dar uma interface mais amigável. Por exemplo, a funcionalidade relacionada à agenda do médico. Não é muito conveniente que eu utilize formulários, já existem coisas bem mais interessantes do que formulários. Eu sempre dou como dica para que vocês deem uma olhada no Google Agenda. Então, o Google Agenda ele tem um conjunto de funcionalidades para acrescentar atividades na sua agenda, para retirar, para alterar, para pesquisar, que é bem amigável, né? Então, assim, quando eu for implementar a agenda do médico da clínica médica, não convém muito usar formulários. Ao invés de usar um monte de formulário, eu posso usar simplesmente uma interface parecida com a do Google Agenda, ok? Então, gostaria que vocês elaborassem um protótipo especificamente dessas duas funcionalidades, tá? A manutenção do histórico do paciente e a elaboração do protótipo da manutenção da agenda do médico. Gostaria que vocês desenvolvessem também um protótipo da tela principal do sistema, ou seja, a tela que dará acesso a todas as outras funcionalidades. Isso é diferente da tela de login, tá, pessoal? Não quero que vocês desenvolvam a tela de login. Eu quero que vocês desenvolvam a tela imediatamente depois a tela de login.
E eu gostaria que vocês desenvolvessem também uma tela de relatório. Então eu vou mostrar uma ferramenta para vocês, essa ferramenta aqui, Mockup. Tá? Existem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para esse mesmo fim. Então aqui é o endereço da ferramenta, eu vou logar nela. Loguei na ferramenta. Está carregando. Isso aqui é uma tela, uma página qualquer que eu fiz na aula anterior. Então eu vou partir de uma tela, de uma página em branco. Então eu vou colocar um fundo para essa tela. Tá? Então, vou fazer uma tela de login inicialmente, bem simples. Só para vocês aprenderem a mexer na ferramenta. Então aqui eu tenho todos os elementos que a ferramenta permite que eu utilize. Tá? Então eu vou utilizar dessas ferramentas para construir a minha tela de login. Então primeiro eu deixei só um fundo branco aqui. Vou colocar uma tela, um cabeçalho agora. Então aqui está o cabeçalho. Vou colocar uma corzinha mais agradável aqui. Um fundo. Ok. Bom, vou colocar um cabeçalho aqui. Então isso aqui seria a tela de login que eu estou construindo. Cliquei, arrastei. Clínica Saúde Total. Estou inventando um nome aqui para a clínica. Ok. Vou colocar opções para logar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se eu não achar, eu construo uma. Bom, posso construir a partir daqui mesmo. Então vou colocar uma caixa em branco. Vou duplicar ela. Então vou colocar um label aqui agora. Opa. Nome. O login, né? Login. Senha. Vou colocar um botão aqui de logar. Bom, eu não gosto muito dessa linha muito sólida aqui. Então eu retirei as linhas para ficar mais bonitinho. Ok? Então cliquei no elemento, eu tenho acesso às características desse elemento. Bom, uma outra coisa interessante a respeito da prototipação é que você pode colocar imagens já prontas. Por exemplo, se eu acho que aquele desenho do Facebook é interessante, eu posso simplesmente copiar aquele desenho. Eu vou fazer aqui para vocês verem como faço, tá? Então eu coloquei aqui um formulário inteiro que eu decidi reaproveitar do Facebook, tá? Então o que eu faço aqui? Eu posso simplesmente vir aqui. Esse é um segundo passo que eu ia mostrar para vocês. Eu posso simplesmente deixa eu deslogar do Facebook, eu acho que é melhor. Quero ter acesso à tela do Facebook sem que eu esteja logado. Eu quero aproveitar um formulário. Então, por exemplo, se eu quiser aproveitar essa imagem aqui, ao invés de eu desenhar lá na ferramenta, eu posso simplesmente recortar essa imagem, tá? Vou usar uma ferramenta de captura do Windows. E eu simplesmente copio isso aqui, salvo ele em qualquer lugar, tá? Vou deixar na minha desktop mesmo. Então, formulário de cadastro. Salvei aqui. Agora eu volto para a ferramenta
e faço um upload dessa imagem. Então isso vai me poupar tempo, inclusive, para prototipar. Eu acho que, como nós estamos trabalhando com uma prototipagem que vai ser descartável, eu acabei de fazer upload, eu coloco aqui e pronto, já poupei o esforço meu de ter que desenvolver tudo isso aqui. Tá? Se eu quiser colocar mais alguma, entre aspas, firula aqui dentro, por exemplo, sei lá, uma imagem bonitinha que eu encontrei. Bom, eu posso fazer a mesma coisa. Eu salvo essa imagem. Ok. Deixa como saúde mesmo. Faço um upload dessa imagem para a ferramenta. E pronto, a imagem está aqui. E eu posso incorporá-la no meu projeto da maneira que eu achar mais conveniente. Ok? Então aqui eu fiz a tela de login, que eu falei que não é uma tela muito importante, mas o mesmo a gente pode fazer com outras telas. Então eu vou criar mais uma página aqui. Quero criar uma página de um relatório. Então eu vou voltar aqui, vou copiar o meu cabeçalho aqui para facilitar um pouco a minha vida, tá? Vou selecionar o 2 aqui. Vou enviar para trás. Tá. Só que agora eu quero colocar, por exemplo, quero representar que eu estou logado. Então eu posso simplesmente colocar um avatarzinho aqui. E colocar um texto aqui do tipo, olá, Dr. X. Então, copio aqui, indicando que ele está logado. Olá, Dr. House. Ok, coloquei aqui. Bom, eu vou partir do princípio que a minha tela tem um menu lateral, ok? Então eu posso procurar aqui pelo menu lateral. iOS menu ainda não. E vou colocar o menu lateral aqui. Também posso editar esse menu, tá? Um duplo clique aqui e eu coloco, sei lá, controlar medicamentos, controlar princípio ativo, colocar controlar pacientes aqui em cima, pacientes. Aqui eu vou colocar relatórios gerenciais. Controlar qualquer coisa. Ok? Então isso indica que eu tenho um menu aqui aberto e eu ainda posso colocar alguns itens dentro desse menu, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, clica duas vezes, relatórios gerenciais, então aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, relatório de contas a pagar, relatório de epidemia. E eu vou tirar aquela abertura dele. Epidemia não tem acento.